vossa bondade é para sempre. Completai em mim o quê? A obra começar. Peça para Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Bonito. Pode continuar, Mateus, por favor, no seu piano. Queridos filhos e filhas da igreja, na primeira leitura de hoje, para que nós possamos nos contextualizar, encontramos-nos sob o reinado de Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Mas Ezequias, meus irmãos e minhas irmãs, ele reinou no século 8º antes de Cristo. Então faça suas contas. Século 8º antes de Cristo. Vamos tirar o 23, vamos arredondar para 2000 para facilitar a nossa conta. Século 8º antes de Cristo mais 2000 dá quantos anos? Quanto? 10 horas nós já acordamos, né? A turma da missa das 8 estava acordando ainda. Quanto que dá, Márcia? Quanto que dá? 2.800, né? 8 séculos são 800, mais 2.000. Então, você caiu na conta que a primeira leitura é de 2.800 anos atrás. Tudo bem? E o rei era um rei bom, já falei para vocês. O nome dele era Ezequias. E como todo rei, ou a maioria pelo menos, né? O rei, ele governa sozinho, sim ou não? Não governa sozinho. Como que o rei vai dar conta de um reinado sozinho? Ele precisa de ajudantes. E todo rei que se preze, ele tem um rapaz que é o braço direito dele, né? Que é um rapaz de confiança. Esse rapaz recebe 2 nomes. Ou ele é chamado de primeiro-ministro, o premier, né? Ou ele é chamado de prefeito do palácio. Tudo bem? Então o rei Ezequias tinha um homem de altíssima confiança, que era o primeiro-ministro, que era o prefeito do palácio. E o nome desse homem, guarde aí, era Sobina. Tudo bem até aqui? Onde era Sobina? Então era um cara de confiança. O rei de fato achava que ele estava à altura do chamamento que ele lhe fez. O problema é que o Sobina era megalomaníaco. O Sobina não era a flor que cheirasse, não escutava os profetas, deixava-se corromper com presentes, suborno, e no ápice da loucura daqueles que estão cheios de si e consequentemente vazios de Deus, porque uma pessoa quando está cheia de si mesma não sobra espaço para Deus, o Sobina decidiu, no auge do seu narcisismo, e está cheio de narcisista por aí, tomem cuidado, fazer uma estátua para ele. Olha só, de mármore, uma estátua para si, para que todo mundo olhasse ele. Ele queria até ser mais que o próprio rei, e isso já foi um tiro no pé. Mas como se não bastasse, o Sobina fez uma estátua para ele em mármore, utilizando-se de dinheiro público. Será que mudou alguma coisa em 2023? Acho que é a mesma coisa, não muda. O tempo vai, é a mesma coisa, né? Com dinheiro público. Dinheiro público. Não tem uma turma aí que janta lagosta com dinheiro público, né? Pois bem, suas falcatruas são descobertas. E felizmente Sobina é destituído do cargo, e para ocupar seu lugar, sua majestade, o rei Ezequias, que aqui simboliza Deus, escolhe outro rapazinho para ser prefeito do palácio, primeiro-ministro. E guarde também o nome dele, porque no final eu vou perguntar. O nome dele é Eliacim. Eliacim era um homem humilde, prestativo, serviçal, estava sempre ali. Mas ele tinha uma coisa legal, que a turma hoje parece que não tem, uma qualidade. Ele tinha autoridade discreta. O rei já estava de olho em Eliacim. Se alguma coisa acontecer de errado, eu tenho um homem para colocar no lugar que está à altura daquilo que eu preciso. E como Sobina não foi fiel, foi displicente, o rei destituiu Sobina e colocou
ele assim no seu lugar. Muito bem, até aqui. Mas por que será que esse episódio nos é narrado no contexto da liturgia de hoje, quando São Pedro recebe a promessa de Jesus de que lhe confiará as chaves? E a resposta é: por duas razões. A primeira razão: era muito interessante, bela e dramática a forma como era conferido o poder ou a autoridade a uma pessoa escolhida na época em que a primeira leitura foi escrita. E mais dramático ainda era a forma como a pessoa era destituída do seu cargo, e eu vou explicar para você. Quando a pessoa era destituída e outro ia ocupar o lugar dela, há 2.800 anos atrás, a cena acontecia em público. Era complicado. O rapaz que tinha toda a autoridade, tinha um manto que o rei deu para ele e um cinto. O rei tirava o manto e o cinto na frente de todo mundo. Ai, que coisa, né? E o rapaz que era eleito, quem foi mesmo o eleito? Ele assim recebia o manto e o cinto do rapaz que perdeu o seu posto. Era assim. Um era humilhado e o outro exaltado. Era assim que funcionava. E aí acontecia mais uma coisa interessante e legal. O rei então, gente, pegava a chave do seu palácio. Mas não pense que a chave igual vocês estão pensando. A chave antigamente era assim, ó. Pra vocês entenderem? Do meu tamanho, né? Meu tamanho. A chave era pesada, e por isso a pessoa não levava a chave no chaveiro. A chave do palácio era pendurada nas costas do novo ministro, e somente ele podia abrir e fechar. Por isso que a palavra diz: a porta que ele abrir, ninguém fechará, e a porta que ele fechar, ninguém abrirá. Entendeu o sentido? Quando o rei confiava a chave para o novo primeiro-ministro, ele estava delegando a ele plenos poderes, dizendo: olha rapaz, eu confio em você. Você está à altura daquilo que eu espero em você. Eu sei que você tem capacidade. E é interessante a gente se perguntar: você dá a chave da sua casa para qualquer pessoa? Sim ou não? Não. A pessoa começa a trabalhar na nossa casa, demora para pegar confiança, não é assim? E a turma dá a chave, mas ainda mantém a câmera de vigia, né? A turma não confia muito não. Dá a chave, mas está filmando, né? Sorria, você está sendo filmado, não é assim? Então, o rei confiou plenamente em ele assim. Uma curiosidade que muita católica acho que não participou, eu acho. Quando um padre vai tomar posse de uma paróquia, vem o bispo e o padre entra sem esse manto aqui, ó, que chama casula. Ele entra igual um seminarista, de túnica. E num dado momento o bispo reveste ele com o manto. E olha que bonito, o bispo dá a chave do santuário para o padre. Ele dá a chave do santuário e a chave do sacrário. O bispo está dizendo: olha, eu sou quem comanda a igreja aqui, eu sou o rei, eu estou no lugar de Jesus, substituindo Jesus, né? Servindo Jesus, e eu estou dizendo, confiando esse santuário para você. Eu acredito que você tem capacidade para isso. Então numa paróquia, num santuário, quem que é a autoridade ali? O padre. Ele é que tem a chave. Os líderes e coordenadores ajudam o padre, mas a autoridade é o padre. Quem tem a autoridade na arquidiocese? O bispo. Quem tem a autoridade na igreja universal? O papa. E tudo bem certinho. Só que você que está me ouvindo, não foi só São Pedro que recebeu a chave. São Pedro recebeu a chave do reino dos céus. É o papa. Glória a Deus e deixa com ele lá. E tá certo. Mas você também recebeu a chave da tua casa. Você também recebeu a chave da tua família. Você também recebeu a chave da tua empresa. Você também recebeu a chave do teu carro, a chave da tua moto. São bens que Deus, o Rei, está confiando a você, porque Ele acredita que você tem capacidade. Que bonito Deus achar que eu tenho capacidade, né? Como Ele pode confiar em mim, que sou tão pecador? Como pode confiar em Pedro, tão vacilante, e dar a ele a sua igreja, que é o que ele tem de mais precioso, porque a igreja é a menina dos olhos de Jesus. Uma das coisas que eu vou falar para você, que eu acho mais bonitinha na minha vida paroquial,
é quando eu vejo vocês, os casaizinhos novos, que eu faço casamento, né? Quando vocês compram casa, né? E a maioria compra a casa parcelada. Às vezes compra a casa na planta, o apartamento na planta, e fica naquela expectativa de receber o quê? A chave. Quando você aluga uma casa dos seus sonhos, não dá uma emoção na hora que a como é que chama? A locadora lá, a imobiliária, agora sim, assinou todo o contrato. É uma burocracia, não é? Uma burocracia que Deus o livre, manda isso, manda o quê? Manda o sangue, né? E não aprova. Mas finalmente quando aprova e a chave cai na sua mão, dá ou não dá uma emoção? Dá uma emoção. Eu fico feliz da vida. Quando esses dias, por exemplo, tinha um casalzinho, não fez nem 2 anos de casado, né? Aí chegou para mim na porta da igreja: ó, padre, ó, nossa chave do nosso apartamento saiu. E a senhora abençoa para mim? Mas eu fico contente, parece que sou eu que estou ganhando o apartamento, viu? Eu fico feliz da vida. Que coisa mais bonita. E quando eu vejo a pessoa alegre por receber a chave da sua casa, eu estou lembrando de que Jesus está entregando uma chave hoje também para você. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí fica claro por quê, então, a primeira razão, por que Jesus está dando a chave para Pedro? Porque São Mateus está lembrando, ele assim e sobe, né? Quando o rei entregou a chave do seu palácio para ele assim. Tudo bem? Então estamos desenvolvendo a nossa catequese, desenvolvendo o nosso raciocínio, e essa é então a primeira razão. A segunda razão pela qual essa leitura de 2.800 anos está na liturgia de hoje também é deveras importante. Por quê? Deus botou uma chave na sua mão. Agora que você é administrador do palácio que Deus te deu, como é que Deus quer que você seja? Porque não adianta receber a chave da empresa, da casa, do casamento, da família. Agora você tem que saber administrar. Como é que Deus quer que você haja e reaja? Porque tem muita gente que recebeu a chave e não sabe nem o que está fazendo aqui na terra. Em outras palavras, agora que você recebeu a chave, o que é que Deus está esperando de você? Tem muita gente que não sabe. Então é bom a gente hoje estudar o que Deus espera de mim, depois de acreditar em mim, depois de me delegar tantas responsabilidades. Como dizia o filme do Spider-Man, o Homem-Aranha, grandes poderes implicam em grandes responsabilidades. Vamos ver então o que Deus espera de você? Veja aí, primeira leitura, vamos dar uma conferida. Primeira leitura, versículo 21. Primeira leitura, versículo 21. Enquanto você acha aí, você vai ver aí o que o padre acabou de explicar. Lembra que eu falei? Tira o manto dele, tira o cinto dele e bota em outro. Vamos ver lá, quer ver? Eu vou começar. E o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa, porém em suas mãos, ou seja, na de Eliassim, a tua autoridade. Agora veja como Deus quer que ele assim seja, como quer que Pedro seja, como quer que eu, padre, seja, e como quer que você seja. Continua lá, como tem que ser? Ele será pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Vamos repetir para gravar. O que Deus espera mesmo que ele assim seja e você também? Vamos de novo? Ele será um pai. Para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Em que consiste então essa autoridade que o rei, que na verdade é Deus, confia a ele assim, que Jesus conferiu a Pedro e que hoje o Senhor confere a nós? Vamos entender. Primeiramente, essa autoridade não se trata de um poder semelhante aos dos chefes desse mundo. Não é tampouco uma autoridade que impõe ao outro aquilo que bem se entende de cima para baixo. Não se trata tampouco de uma autoridade que visa honras e privilégios. Mas a autoridade que Deus quer que você tenha na sua vida é de ser como um pai, como uma mãe, que está disposto, disposta a sacrificar-se pelos seus filhos. E entenda aqui o que eu vou dizer agora, porque o padre fez a introdução, e agora vem para a tua vida, para a nossa vida. Quem não desenvolver desde já um coração de pai ou de mãe, nunca, jamais chegará à fase adulta.
Nem todos poderão ser pais ou mães biológicos. E eu não vou entrar no mérito da questão aqui do porquê, mas vou repetir: nem todos vão ser pais ou mães biologicamente falando, mas todos têm o dever de desenvolver um coração de pai, um coração de mãe, no sentido de que devem ter pessoas ou uma causa nobre para cuidar. Se você passou dos 20 anos de idade, você já tem que desenvolver um coração de pai, um coração de mãe. Ai, padre, mas nem estou namorando ainda. Mas você tem que ter um coração de pai. O que é ter um coração de pai, um coração de mãe? Um coração que cuida. Quem não tem pessoas para cuidar, ou uma grande causa pela qual vale a pena dar a vida, vai cair na depressão. Porque o problema dos tempos de hoje é que temos uma geração de quarentões que querem se sentir garotões, irresponsáveis, querem ser cuidados, mas não querem cuidar de nada e de ninguém. O fenômeno de homens e mulheres que passaram dos 40, que não tem coragem de assumir a vocação, de sair da barra da saia da mãe e do pai, cresce exponencialmente. Nós estamos vivendo um monte de Peter Pans na terra do nunca, que nunca querem crescer e virar homens e mulheres de verdade. Se você não encontrou uma causa nobre para dar a tua vida, você vai cair no vazio. Seja ela o casamento, seja ela a paternidade. Estou vendo o Murilo com seu filho aí. Você já encontrou a sua, viu, filho? Glória a Deus. Que tem gente que não encontrou ainda. Ou seja, uma causa que eleve as pessoas que estão à sua volta. Por isso essa geração é uma geração vazia de sentido, superficial e triste. Deixa eu contar uma coisa para vocês que me deixa assim encasquetado. Até 30 anos atrás, eu tenho 40. O que era um jovem? Um jovem era uma pessoa cheia de sonho, queria mudar o mundo, era um revolucionário. Quem que são nossos jovens de hoje? Tristes, depressivos, ansiosos, ranzinzas e mal-humorados. Vivem parecendo que chupou limão. Por que os nossos jovens são assim? Vocês sabem por quê? Porque não entenderam que a vida é para ser dada e oferecida. E quanto mais você busca a tua felicidade, mais depressivo você fica. E quando você se preocupa em fazer as pessoas à sua volta felizes, mais feliz você é. Você encontra jovem hoje que não para 2 anos no emprego, porque ele já quer ser promovido com 2 anos. 2 anos, não foi promovido, quer outra coisa. Pelo amor de Deus, cresça e apareça. Vire homem, vire mulher. E vou falar mais. Faz 15 anos que eu atendo pessoas. E não sei se você está sabendo. Se não está sabendo, fique sabendo. Mateus Reuter. Veja. Vocês sabem quem são as pessoas que estão separando hoje? Divórcio. Se você não sabe, eu vou te contar, porque eu não li no livro não. Vou contar o que eu estou vendo. São pessoas que têm mais de 50 anos de idade, que estão separando. E sabe por que eles estão separando? Porque eles disseram que não viveram, que eles agora querem viajar. Viajar, aonde você beijar-me só, maraja. É isso. O cara faz 50, 55, quer largar a família, largar a esposa, bota uma tatu, ela bota um piercing no umbigo. Nada contra tatu nem o piercing, né? Mas o que está por detrás disso? Moleque, vira homem. Assuma a chave da tua família que Deus te deu. É para você, não é para o outro não. A primeira dificuldade que enfrenta no casamento, ou então depois já tem filho adolescente, eu vou viver porque eu não vivi. Pelo amor de Deus, Deus confiou em você, Deus te deu uma família, Deus te deu filho, Deus te deu casamento, vai que é tua. Não é para outro não, é para você. Ai, mas é difícil. É mesmo, mas abraça a tua cruz. Honra aquilo que Deus te deu. Sóbina dos nossos tempos. Porque se você for sóbina, displicente, irresponsável, você vai perder aquilo que Deus te deu, inclusive a tua empresa. É preciso sentir que estamos empenhando a nossa vida em algo que vale a pena. Caso contrário, nada fará sentido.
O que leva um garoto a entrar no seminário? Quantos anos você tem? 24 ou 25? 25. O que leva um garoto de 20 anos a entrar no seminário? Uai, se não for o sentimento que eu estou empenhando a minha vida numa coisa que vale a pena, não faz o menor sentido. Não é verdade? Esse é o sentido. Os consultórios de psicólogos, de terapeutas de família, de psicanalistas e de psiquiatras, que são pessoas pelas quais eu tenho profundo respeito e admiração. Psiquiatra, terapeuta familiar, psicanalista, Deus abençoe vocês, psicólogos. Mas eles estão cada vez mais lotados de pessoas com problemas familiares. Por quê? Porque nós estamos tendo um revés de autoridade familiar. O pai não manda, a mãe não manda. Nós estamos vivendo pequenos imperadores reinando em nossas casas. Porque sob o pretexto que eu não quero frustrar meu filho, que ele vai crescer revoltado, a mamãe vai dar sim para você, eu quero. Você tem que aprender a dizer não. Não. Já está aprendendo desde pequena. Quem foi que falou? Cadê a criança aí? Cadê? Mostra para mim. Não! Exatamente. Criança não está aprendendo a ouvir não. Se o seu filho não ouvir não, se nós continuarmos essa tragédia de Paulo Freire, de progressão continuada nas escolas, porque eles não podem receber nota baixa, que senão ficam magoados. Estamos criando uma geração de pamonhas. E se o seu filho não for frustrado na tua casa, amanhã quando o patrão ou a polícia for corrigir ele vai sair por aí queimando o container e arrebentando tudo, porque ele não sabe ter disciplina, porque você não ensinou. Deus te deu a chave da educação dos seus filhos. Papai e mamãe, você não é amiguinho do seu filho, tá? Amiguinho ele já tem. Você é pai. Você é mãe. Haja e seja como tal. Criança, até os 18 anos de idade, não decide nada. Porque não tem maturidade e autoridade para isso. Quem tem que decidir é você, que é o pai e que é a mãe. Não delegue uma responsabilidade que é tua, que Deus te deu, para quem não está preparado para exercê-la. Você pensa que está ajudando o seu filho, você está atrapalhando o seu filho. E quando você for levado dessa vida, ele e ela não estarão preparados, porque você não soube dizer não. Um outro ponto não menos interessante é que devemos pedir a Deus a graça de termos autoridade sobre a missão que Ele nos confia, sobre as pessoas que Ele nos confia, tomando cuidado, porém, em não confundir autoridade com autoritarismo. São duas coisas totalmente diferentes. Isso serve para os pais que devem exercer liderança com seus filhos. Isso serve para os subordinados da sua empresa, se você é patrão. Isso deve aos líderes de nossas pastorais, atenção, coordenadores de pastorais e movimentos do santuário, e a mim que sou padre. Eu estou perguntando agora para você, coordenador de ministro, coordenador de coroinha, coordenador de catequese, coordenador da acolhida, do grupo de oração. Responda no seu coração essa minha pergunta: você tem autoridade ou você é autoritário? O poder que te foi confiado eleva as pessoas ou as humilha? As pessoas, quando estão ao seu lado, se sentem promovidas ou oprimidas? Isso vale também para seus filhos. Uma coisa também é você dar ordem para o seu filho e fazer ele se sentir humilhado. Outra coisa é você frustrá-lo porque ele precisa, ele fica bravo com você, mas se sentir cuidado e amado é totalmente diferente. Pergunta para os homens da igreja que passaram dos 40, e eu também: eu me sinto um pai ou um garotão? Porque se a segunda resposta for a tua, você precisa amadurecer, porque os garotões já passaram, deixa eles. A gente tem que ser homem, maduro e madura, e assumir a responsabilidade que Deus nos dá. Gosto de um pensamento popular, embora provocante, que diz assim: quem não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Sóbina não deu assistência e perdeu aquilo que Deus lhe deu para a concorrência. E outro pensamento popular, ou então, para ser mais técnico e preciso, um adágio popular, que diz assim, eu acho que todos vocês conhecem: quem não é visto,
não é lembrado. Você marca presença na sua família? Você marca presença na tua empresa? Ou você delega a outros uma responsabilidade que é exclusivamente tua? Porque Deus não entregou a chave para outro, Deus botou a chave na tua mão. Sobna perdeu tudo por pura displicência, porque não deu assistência, simplesmente porque não estava lá de coração, de corpo e de alma. E eu percebo muita gente perdendo coisas incríveis, porque são os molengas, porque são displicentes, porque receberam a chave e guardaram na gaveta, ou colocaram nas mãos do outro, por medo de exercer a autoridade que Deus lhes deu. Nosso querido Padre Léo, que está em caminho de ser santo, de vez em quando ele falava umas coisas que machucavam a gente, mas eram necessárias. Uma vez o Padre Léo falou uma coisa que me deixou rubro de vergonha, mas é verdade, e eu vou falar aqui. Padre Léo falou assim: quem não pega a sua filha no colo, vai pegá-la no colo de um namorado sem vergonha. E é verdade. Se você que é pai, não assume a responsabilidade de ser presente na vida da sua filha, um picareta vai tirar a virgindade dela. Se você não conversa com seu filho, você vai ter que buscá-lo na biqueira. Porque se você não for presente na vida dele, o traficante vai ser. Se você não pergunta para sua esposa como foi o dia dela, cuidado, porque o Ricardão vai perguntar. Deus já te deu as chaves, mas tome cuidado para não perdê-las, por tua displicência e porque você não tomou posse do presente maravilhoso que Deus te deu, que é a tua vida, que é a tua missão, que é a tua vocação. E agora termino com uma ilustração, porque eu gosto muito de fábulas. Então preste atenção. Havia ratos em uma casa. Os ratos estavam muito felizes, porque naquela casa tinha sempre muito queijo, brie, gorgonzola, camembert, gouda e por aí vai. Mineiro, que é melhor ainda. Mas o dono percebeu aquela infestação de ratos, tentou de tudo, veneno e nada. Então o dono contratou um gato especialista em caça de ratos. Esse gato dava curso na internet, como ser eficiente caçando ratos. Era um gato coach. O nome do gato era Rutinaldo. Rutinaldo. Era um nome onomatopaico, né? Pois bem, chegou o gato lá, parecia um tigre, com a barriga encostando no chão. O ratinho viu, falou: meu Deus, turma, aquele gato coach, famoso da internet, que dá curso e vende curso no Instagram. Ele está aqui na casa do dono aqui, e agora nós vamos morrer de fome, porque ele pega rato, não tem o que fazer, que nós vamos fazer? E começaram uma assembleia, e os ratos, nós vamos tudo morrer de inanição e tal. E aí o coordenador dos ratos, ele assim, falou: vamos fazer uma reunião, uma assembleia. A assembleia demorou 4, 5 horas, ninguém chegou a um consenso, sabe mais o que fazer? De repente um ratinho assim, discreto, levantou a patinha: eu tenho uma sugestão. Qual é a solução? Olha, aqui no porão o dono da casa deixou esse sino. E aí? É fácil, ó. A gente vai comer queijo, que o gato dorme também bastante. Toda vez que o gato estiver dormindo, a gente pega o queijo e sai correndo enquanto ele não acorda, né? Mas se ele acordar, a gente corre. Daí os ratos falam: mas como nós vamos saber? Não, fácil. A gente pega o sino, amarra no pescoço do gato. Toda vez que ele levantar, a gente escuta o sino e sai correndo. Mas a turma comemorou. Esse sim, inteligentíssimo, ele é o CEO da nossa empresa e tal, e comemoraram, e todo mundo foi, pegou o ratinho e levantou para cima. Até que alguém fez uma pergunta: aí a ideia é ótima, mas quem vai lá amarrar o sino no pescoço do gato? Ninguém levantou a patinha. Você entendeu onde eu quero chegar? Quem tem que amarrar o sino para resolver o problema na tua casa, no teu casamento, na tua empresa, é você. Esta responsabilidade não pode ser delegada a mais ninguém.
E agora a conclusão. E a conclusão, modéstia à parte, é muito interessante. Mas para isso eu quero ver se vocês gravaram a lição de hoje. Vamos fazer uma prova agora aqui. Cada pergunta vale 5, você tem que atingir 10. Tá bem? Prova relâmpago. E não vale colar. Primeira pergunta. Como era mesmo o nome do primeiro-ministro do rei Ezequias? Sobna. Nota 5. Só falta 5 para 10. Segunda e última pergunta valendo nota, que a terceira não vale nota, que a terceira é difícil. Segunda pergunta. Como que é o nome do rapaz que ficou no lugar do Sobna? Será que o Sobna ficava triste quando via ele assim, com o manto dele, com a cinta dele? Com certeza. Já pensou você ver seu filho amando o outro e não você? Sua esposa nos braços de outro e não no teu? O teu emprego para outro e não para você? Porque você não deu valor àquilo que Deus te deu? E agora a pergunta que não quer calar. O Eliacim foi escolhido porque era humilde, discreto, estava à altura do cargo, não é verdade? Mas será que o Eliacim deu certo? Não, Abel. Eliacim não deu certo. Ele começou bem. Só que com o tempo, sabe o que ele fez? Começou a aceitar suborno, praticar nepotismo, conseguir dinheiro e emprego para primo, para tia, para sobrinho. Se corrompeu totalmente e caiu. Eliacim, diz a palavra no último versículo da primeira leitura, que ele foi colocado como uma estaca. O que é uma estaca? Estaca quer dizer firmeza e referência. Deus quer que você seja firme e referência dentro da tua casa. Mas o que acontece com uma estaca se você pendurar um monte de coisa nela? Ela vai envergando, envergando, envergando e cai. Ele assim caiu, porque ele começou bem, mas não terminou bem. E aqui está o pulo do gato dessa missa. Sabe qual é a pior desgraça que pode acontecer com uma pessoa? Não é ficar doente, não é sofrer acidente, que isso Deus dá jeito. A pior desgraça que pode acontecer para uma pessoa nessa terra é Deus não terminar a obra que Ele começou na vida dela, porque ela não quis e ela não colaborou. Essa é a pior tragédia que pode acontecer. A coisa mais triste do mundo, e infelizmente é verdade, um dia nós vamos ser finados, não é? É uma pessoa ser finada no caixão e a turma olhar para o caixão e Deus também dizer: puxa, uma obra inacabada. Começou, mas não terminou. Não dá uma angústia ver obra que não foi completada? Esquisito, né? Vamos botar aqui na televisão uma obra não completada famosa aqui de Sorocaba. A turma da edição, por favor, lá da comunicação. Vocês conhecem? Ela foi apelidada pelo sorocabano de Aranha do Vergueiro. Olha lá. E é engraçado que a armação tem umas ferragens, e as ferragens parecem pelo de aranha, não parece? A Aranha do Vergueiro. Vocês lembram onde está essa construção? Lá pertinho do Regional. Você sabia que essa construção é de 1959? E quem teve a ideia foi o Monsenhor Antônio Miziara? E era para ser uma belíssima igreja. E a maquete da igreja você acha no Google. Coisa linda. Mas a igreja não saiu, não por culpa nossa, porque o Estado tinha prometido em 1960 ajudar com recursos, mas não ajudou. E até hoje, quando você passa lá, você encontra essa armação que lembra qualquer coisa, menos uma igreja. Olha só, que triste, né? Pode continuar com a imagem aí, por favor? Já pensou você chegar no final da sua vida e você ser uma obra incompleta e inacabada? Porque não deixou Deus trabalhar na sua vida, na sua família, em você? Deus nos livre e guarde. Por isso que o refrão do salmo de hoje é o meu predileto. Eu rezo sempre, sempre, sempre esse salmo. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. E na última estrofe do seu salmo, pode voltar a imagem aqui por favor? Você vai ver assim: eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que casou você, o Deus que batizou você, hoje no final da missa vai ter noivado aqui. O Deus que noivou você, o Deus que te deu esse cargo,
começou uma linda obra em você, mas Ele quer levá-la ao final. Ajuda Ele, não atrapalha Ele, confia nele e confia no talento que Deus te deu. E hoje eu peço humildemente para Jesus, para mim, para vocês, para todos nós: Senhor, completa em nós a obra que o Senhor começou. E se você puder ser um evangelizador nessa semana, nesse final de semana, pega o refrão do Salmo e bota nos seus stories, bota no seu Instagram, bota no seu Facebook, para você lembrar e não se esquecer, mas também para quem não foi à missa ler e quem sabe despertar para se tornar aquilo que Deus quer que ela seja: uma linda igreja, uma obra maravilhosa, completada, e Deus possa olhar para nós um dia e falar: obra concluída com sucesso. Amém? Vamos cantar? Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim o quê? A obra. Ficando em pé, cantando e pedindo: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começar. Mais uma vez, igreja. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Coloca a mão no coração. Completai em mim a obra começada. Amém. Deus está restaurando muitas obras hoje aqui. Pessoas que haviam desistido, pessoas que se entregaram ao desânimo, pessoas que estavam com o pensamento: eu vou jogar a toalha e vou largar tudo, chutar o pau da barraca. Não, cria jeito. Deus está dizendo: eu te dei essa chave, porque eu confio que você pode. Larga a mão de ser molenga. Eu quero completar em ti a obra que eu mesmo comecei. Amém? Oh, glória. Ó, senti até um arrepio aqui, glória a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.